Oi, tudo bem? Eu sou a Lara e eu adoro falar sozinha. Como eu adoro falar sozinha, eu vim gravar um vídeo pra não ficar falando sozinha esquizofrenicamente, sem ninguém me escutando, entendeu? Então faz todo sentido eu estar gravando esse vídeo. E eu também adoro ler. Como você pode ver, eu tenho uma estante enorme de livro ali atrás. Não é tão enorme assim, é uma estante de livros. Enfim, e daí, esse ano tem Bienal em São Paulo, não tem? Tem. Esse ano é 2026. E por isso, por ter Bienal em São Paulo, eu decidi fazer uma lista de livro, porque faz todo sentido. Porque na Bienal de 2024, eu fui e eu não tinha lista, e eu levei um livro só. Aí fiquei triste, entendeu? Porque tem um monte de livro que você leva um só. É triste. E daí, eu falei, não, na próxima vez preciso me planejar direito. E eu adoro listas. Assim, top coisas que eu adoro. Uma das coisas que eu fiz foi uma lista de coisas pra fazer nas férias, que eu tô de férias. E daí, uma das coisas dessa lista era fazer uma lista. Já tava na lista, fazer uma lista. Do quê? De livros pra levar na Bienal. E é isso que eu tô falando hoje. Pra eu comprar na Bienal, né? Espero que eu consiga comprar todos os livros da lista. Espero que eles sejam legais. Então, eu não estou dizendo que eu recomendo esses livros, porque eu nunca li eles. São livros que eu quero ler, tipo, Wishlist da Lara. Então, vamos começar essa lista. Então, o primeiro livro da minha lista é O Tribunal dos Mortos, Uma Aventura de Nico de Ângelo, volume 2. Por que volume 2? Porque o primeiro livro é O Sol e a Estrela, que tá ali atrás na minha estante, que não dá pra ver. Que é o volume 1 dessas aventuras do Nico de Ângelo, que é o meu personagem favorito do universo do Rick Riordan. Rick Riordan é o cara que escreveu Percy Jackson, né? Então, tem vários livros do Percy Jackson. Você começa a ler Percy Jackson e cai num esquema de pirâmide. Você lê muitos livros, porque você tem a série do Percy Jackson, depois Os Heróis do Olimpo, depois As Provações de Apolo, e depois uns livros soltos do Percy Jackson, e depois esses livros que ficam lançando depois. Esse livro aqui, O Tribunal dos Mortos, ele não é só do Rick Riordan, ele é junto com o Mark Oshiro, não sei falar o nome desse cara. Enfim, igual o primeiro livro, né, dessa série. Esse é o volume 2. Meu computador não tá colaborando, fica aparecendo uma mensagem. Aí, o que é? O volume 1 era o Nico de Ângelo e o Will Solace indo para o Tártaro. Ou seja, para o canto mais escuro dos infernos, para buscar um gigante, se não me engano, o Bob lá, mas eu não lembro o que acontece direito. Esse é o volume 1. E esse aqui é uma continuação. Por que uma continuação? Porque são os mesmos protagonistas, o Nico de Ângelo e o Will Solace. Se você não leu Percy Jackson, talvez isso seja um spoiler. Não é um spoiler, é que tem personagens que aparecem aqui. Por exemplo, o Will Solace, ele aparece, acho que muito pouco na série do Percy Jackson. Talvez uma vez, numa batalha lá de Manhattan, se não me engano. Eu não lembro de nada, ele faz tempo. E o Nico de Ângelo aparece bastante em Percy Jackson. Mas tem uma personagem aqui que vai aparecer nessa sinopse, que é a Hazel, que ela só aparece em Heróis do Olimpo. Ou seja, uma coisa muito profunda do universo do Percy Jackson. Mas enfim, a história desse livro aqui, o Nico e o Will Solace, eles vão até o acampamento Júpiter ajudar a Hazel com monstros refugiados que começam a sumir, forçando os dois a enfrentar um julgamento e uma força maligna ligada ao passado do Hazel. Ou seja, loucura e aventura. Eu não costumo ler as sinopses dos livros do Rick Riordan. Tipo, eu não li a sinopse de Percy Jackson quando eu li o primeiro Percy Jackson. Eu não li nenhuma sinopse. Por quê? Porque eu confio no Rick Riordan, entendeu? Porque eu gosto dos livros que ele escreve e eu falo assim, pra que ler a sinopse, entendeu? Faz sentido? Não faz sentido. Mas assim, eu só confio que vai ser uma história legal. Eu vejo assim, uma história de Nico de Ângelo, meu personagem favorito, confia. Ou seja, dane-se como for a sinopse. Porque pela sinopse a coisa não parece ser tão legal. Se eu fosse julgar de fora, se eu não tivesse lido 1.500.000 livros do Rick Riordan, eu ia falar que bosta. Mas aqui, eu acho que vai ser bom. Eu gostei do Sol e a Estrela, porque eu ia dar spoiler. Um leve spoiler. Will Solace brilha no escuro. Pra mim, isso já me convence a ler o Sol e a Estrela inteiro. Porque o Will Solace brilha no escuro, né? E Nico de Ângelo viaja pelas sombras, ou seja, tipo. Enfim, esse é o Tribunal dos Mortos. Agora, é o primeiro livro da lista. Eu não sei se o Sol e a Estrela eu não diria que eu recomendo. Mas o livro em si, o livro físico, ele é muito bonito, do Sol e da Estrela. Ele tem umas páginas que ficam escuras quando eles passam por momentos difíceis, sei lá, passam. Eu não lembro mais. Eu leio tudo, eu tenho amnésia de leitores. Enfim, mas esse é o primeiro livro da lista da Bienal. O segundo livro, por sua vez, ele é O Tesouro Roubado, Nadia Kinney, de uma autora brasileira chamada Anna Jekyll. Eu confesso que eu vi essa mulher, eu vi essa autora na Bienal do ano de 2024. Mas eu não sei porque eu ignorei.
Tipo assim, eu não passei lá pra ver os livros dela. Mas eu já segui ela no Instagram, mas eu falei, não quero. E não sei porquê. Daí ficou na minha cabeça que eu falei, por que eu fiz isso? Aí, esse ano eu falei, não posso fazer isso de novo. E eu espero que ela vá na Bienal, né? Se ela não for, paciência. Essa minha lista vai estar quebrada já. E eu tô aqui vendo a sinopse desse livro. Então, pelo que eu entendi desse livro, o que acontece? Tem um cara chamado Dimitri que ele perde as suas memórias e ele vai ser resgatado por um navio, que é o Nadia Kine. Só que assim, os tripulantes são ladrões, pirata, né, gente? Pirata. E eu queria muito ler uma história de pirata. Por quê? Porque o que eu tô lendo atualmente é o Isaac Asimov, A Fundação. E a Fundação fala que é inspirada nos épicos, numa história épica de faroeste, de pirata, enfim. Aí eu fiquei pensando, nossa, quero ler uma história de pirata. Eu ia falar que eu nunca li uma história que se passa num navio, porque eu leio as coisas muito pelo cenário. Tipo, histórias que se passam em lugares aleatórios, eu preciso ler livros, por exemplo, uma história que se passa no mercado, entendeu? Eu queria ler um negócio assim. Eu fiquei pensando nisso hoje. Aí, eu queria histórias que se passassem em lugares aleatórios. Infelizmente, não tem muita. Eu já li uma história uma vez que se passava no aeroporto, sei lá. Tem umas histórias muito loucas e eu adoro cenários diferentes. Então, navio pirata é um cenário muito legal pra uma história se passar. Inclusive, o que se passa no navio pirata é... Os Heróis do Olimpo tem um navio lá. Eu não lembro o nome do navio. Pensei em Princesa Andrômeda, mas acho que Princesa Andrômeda é um navio do Luke em Percy Jackson. Eu não sei do que eu tô falando. Enfim, história de pirata, não é mesmo? Então, Nadia Kine é uma história de pirata e eu queria ler. Então, Nadia Kine vai se passar, o Dimitri perdeu as memórias e ele vai pra esse navio pirata. Só que, pelo que eu entendi, ó, ele foi resgatado em alto mar durante a tempestade por um monte de pirata. O que é? O capitão, ele é, ó, o capitão Patrick Hall. O capitão, ele teve seu tesouro roubado por um patife chamado John Kirk. Eu lembro do nome... John Kirk, eu acho um nome engraçado, né? Porque eu gosto de Star Trek. E o capitão da Enterprise se chama James Kirk, né? E daí Kirk me ficou na cabeça, né? Mas enfim. Aí eu gostei, eu já falei, nossa, Kirk, que legal. Então o capitão, ele tá procurando, assim, esse patife que é o John Kirk, o Patrick Hall. E ele é, tipo, todo misterioso e tal. E então tem esse navio tá indo pra esse lugar, procurando, nesse navio louco, procurando esse cara que é o John Kirk. Então, e ele é um garoto misterioso também, que não lembra de nada. E ele perdeu todas as memórias, tá? Eu não sei se eu falei isso, eu acho que eu tô dando uma... tô esquecendo tô ficando louca. Então, ele perdeu todas as memórias e vai ser resgatado por esse navio. Então, parece ser bem legal. Eu gosto dessa coisa de perder as memórias. E é isso, esse é o segundo livro da lista. O terceiro livro da lista é de romance. Isso é um pouco polêmico, né? Por quê? Por que é um pouco polêmico um livro de romance? Porque eu não gosto muito de ler livros de romance que sejam só romance. Porque, assim, eu acho entediante. Eu tentei, por exemplo, ler A Mecânica do Amor. E eu achei, assim, terrível de chato. A minha amiga me emprestou e ela amou. Mas eu e minha melhor amiga, a gente tentou ler e a gente não conseguiu, assim, nem passar da metade de tão chato que a gente achou. Porque é um romancezinho de gente normal, tipo assim, Young Adults, que eu não gosto. Que, tipo assim, eu preciso de uma coisa épica, eu preciso de gente viajando no tempo, de gente sendo sequestrada por um navio pirata, de uma coisa muito bafônica. E daí um romance normal, tipo, ai, na escola, Enemies to Lovers. Eu acho geralmente chato. Mas não vou generalizar, não vou falar que eu acho todos os romances da vida chatos. Porque, por exemplo, eu li Amor e Gelato, que tem ali atrás. Amor e Gelato, Amor e Sorte, Amor e Azeitonas. Eu não gosto de Amor e Azeitonas. O meu preferido desses três são Amor e Sorte. Mas é Amor e Sorte, mas eu tô divagando. Enfim. E Amor e Gelato eu achei aceitável. Então, não é que eu não leio romance e detesto todos os romances. Não. Mas é que, geralmente, eu acho chato. Mas eu li, por exemplo, Melhor do que nos Filmes, da Lynn Panther. E é muito bom. E eu li em um dia só de tão bom que é. Então, não dá pra generalizar, né? Mas, eu coloquei um livro de romance na lista, por quê? Porque eu adoro a estética vampiros. Porque, assim, eu tenho um livro que eu comecei a ler que é Drácula, né? Drácula é o clássico Drácula. E, assim, é muito babado Drácula. Mas eu não terminei. Por quê? Porque eu fiquei com um pouco de medo, na verdade. Tá começando a ficar um pouco bizarro de mostrar, eu fiquei com medo. Geralmente eu não fico com medo de livros, eu tenho que admitir que eu fiquei com medo. Mas eu acho que vampiro é o bicho que dá menos medo entre todos. Tipo assim, entre um zumbi e um vampiro. Um vampiro é muito menos medonho. Eu gosto, assim, dessa estética vampiro, uma coisa meio Enhypen. Uma coisa meio
vampiros bonitões. E daí, eu estava querendo um livro com vampiro e romance. Aí eu achei um livro chamado Namorando com um Vampiro, de uma mulher chamada Jenna Levine. Eu não sei de onde essa mulher é. Enfim. Mas ele basicamente tem uma coisa clichê, né? Também clichê é uma coisa polêmica. Tipo, Enemies to Lovers já é clichê. Enemies to Lovers a gente tem aonde? Orgulho e Preconceito, melhor do que nos filmes. Senhora do José de Alencar tem Enemies to Lovers, entendeu? E eu adoro um Enemies to Lovers. E eu vou falar... E, assim, eu tava falando que não gosto de romance, já comecei. Adoro o Enemies to Lovers, tudo bom. Mas, assim, clichês são um pouco... Às vezes cansa, entendeu? Tipo, clichê de escola, eu acho cansativo. Mas tem clichês que eu acho legal. E esse clichê aqui que tem... É o quê? Fake dating. O que é fake dating? É namorado de mentirinha. E eu adoro essa trope de namorado de mentirinha. Por quê? Porque é muito legal, né? Porque é muito... Assim, eu acho muito... Ai, é muito babado. Nesse livro, então, a gente tem a Amélia, que é solteirona. Solteirona não. A família dela fica na cabeça dela porque ela é solteira. Assim, nossa, como assim? Você está velha e solteira. A pobre da Amélia, então, é uma velha solteira. Eu não sei quantos anos ela tem. Eu acho que ela tem uns 20 e poucos anos. Tipo, 26. Eu não sei onde eu li isso. Eu não tenho certeza. Talvez esteja falando besteira. E ela tem uma prima que vai... Tá todo mundo casando, assim. As mulheres da família dela, tudo. E a prima dela vai casar. E ela tá, assim, de saco cheio da família dela na cabeça dela. Aí ela fala assim, então vou arrumar um namorado de mentira pra ir no casamento da minha prima. E ela contrata esse cara, que é um cara chamado Reginald... Tudo bom? Cleves. Reginald, o nome do cara, entendeu? Então, o Reginald, ele é um vampiro. Então, assim, essa é a sinopse, né? Então ele tem que disfarçar que é um vampiro e essas coisas. E o Reginald tá falando que ele é excêntrico e arrogante. Eu peguei essa recomendação de Namorando com um Vampiro num post do Pinterest que falava que era um livro muito engraçado. E eu adoro, assim, sempre que tem um romance... Assim, comédia é legal em romance. Porque... É chato quando eu acho chato quando a protagonista é muito dramática, entendeu? Talvez, melhor que nos filmes, eu não lembro direito se a Liz era dramática ou não era. Mas eu gostava... Eu ficava brava, na verdade, com a Liz por causa dos vestidos dela antigos, sei lá. Mas enfim, mas geralmente protagonistas dramáticos às vezes me irritam. Ou às vezes não, depende se eu me identifico ou não com eles. Se eu me identificar, não me irrita. Mas se eu não me identificar, daí me irritam. Mas aí o Reginald é um vampiro e vai ser engraçado, né? Então o casal tem situações caóticas aqui, tá falando. Eu tô lendo a visão de A no Google, tá? Eu confesso que eu não sou tão, assim, tão... Nossa, tão elevada de alma, assim. Enfim, aí eu tinha colocado só 3 livros na minha lista, que eram esses 3. E daí, beleza, eu falei, tá bom. Se eu achar outros livros pra minha lista, aleatoriamente. Porque pra mim, eu não queria forçar colocar livros na lista que eu não quisesse realmente ler. O Tribunal dos Mortos era um livro que eu queria ler porque eu tô lendo todos do Rick Riordan. Nadia Kinney era um que eu tinha ficado pensando. O Como Vampiro, eu queria um livro de vampiro. E assim, esse romancezinho estava me agradando. Aí, passou-se um tempo. E daí, eu achei mais 3 livros pra colocar nessa lista, aleatoriamente. Em vídeos que recomendavam livros e em posts do Pinterest. Porque é isso que eu navego na internet. E daí, o que eu achei? Eu achei o próximo livro da lista, que é A Zona Morta. Um livro do Stephen King. Então, tem um livro, um calhamaço ali em cima, aquele negócio cinza, que é um livro do Stephen King cheio de conto e de... O nome é Tripulação de Esqueletos. E eu li um dos contos dele, que é O Nevoeiro. Porque eu tava vendo uma série do Nevoeiro, um filme, não sei. O Nevoeiro. E eu confesso que a escrita me irritou muito. Que eu não gostei muito. Que eu fiquei muito estressada. Tipo, o jeito que escrevia me irritou. E é o Stephen King, né? E todo mundo gosta dele. Aí eu falei, nossa, mas eu achei tão irritante. Mas eu não achei história ruim. O Nevoeiro, eu fiquei até o final do livro. Eu li... Do livro não, né? Não é o livro. É um conto no meio do livro. Eu fiquei até o final do conto porque eu fiquei curiosa. Tipo, o que tava acontecendo. É um conto sobre um nevoeiro que vai numa cidade do nada. E daí tem uma galera que fica presa no mercado. É isso. Eu queria ler livro de mercado. Nossa, eu acho que eu tive um... Pior que eu não lembrava. Eles ficam presos no mercado. Nossa, que feliz agora que eu já li um livro no mercado. A galera fica presa num mercado. E tem um nevoeiro lá fora. E tá todo mundo em pânico, porque o nevoeiro tem uns monstros estranhos. E eles estão tentando descobrir... Tipo, tentando sobreviver, basicamente. E... É estranho o desfecho, é estranho tudo. Daí eu achei um livro um pouco estranho, meio enrolado de ler. Foi bem embaçado, eu demorei muito.
Então não sei se eu gosto tanto do Stephen King. Mas eu botei um do Stephen King porque eu vou dar uma oportunidade, entendeu? Uma outra chance. Vai que eu tinha pegado, assim, um livro meio podre que não fosse tão legal. Porque eu acho que, se não me engano, Misery é do Stephen King. E ele é bem legal, né? Eu assisti o filme. Mas eu não gosto muito de terror. Mas eu vou colocar um de terror. Não tenho nada com... Eu não gosto muito de filmes de terror. Mas até que livro eu gosto. E daí, o que acontece no livro que eu coloquei aqui, que é A Zona Morta, né? O John Smith, ele é um professor que ele acorda depois de 4 anos e meio de coma, por causa de um acidente do carro. E ele descobre que tem poderes psíquicos, que quando ele encosta nas pessoas, ele vê os fatos do passado dessa pessoa, do presente e do futuro. Enfim, só essa coisa de ver o futuro. Viagem no tempo, pra mim, qualquer coisa que fala tem viagem no tempo, eu quero ler. Porque eu adoro história de viagem no tempo. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque quando eu era criança eu assistia De Volta pro Futuro muito. E ficava fissurada em De Volta pro Futuro. E eu acho que isso ficou na minha mente, entendeu? Então, deve ter ficado na minha cabeça, sei lá. Enraizou na minha cabeça, De Volta pro Futuro. E daí eu adoro viagem no tempo muitão. E por isso eu coloquei isso aí. Quando ele falou consegue ver fatos do passado, pra mim já me convenceu, entendeu? Então ele vê os segredos e destinos das pessoas apenas com um aperto de mão. Tá dizendo a visão de IA aqui. Então já me convenceu, entendeu? E eu vi uma pessoa falando desse livro e eu falei, nossa, deve ser bom mesmo. E eu vou dar uma chance pro Stephen King. Porque às vezes o Nevoeiro era uma história mais fraca, entendeu? E esse aqui vai ser uma história mais forte. Eu gostaria de acreditar, né, nessa visão. Enfim, esse é o 4º livro da minha lista. Tá acabando, tá? Tem seis livros de que são de milhões. Agora, o próximo livro dessa lista é um livro nada a ver. Mas eu acho que eu vi no Instagram de livros a pessoa recomendando. E eu pensei assim, a pessoa recomendou e falou muito bem, entendeu? Tipo, nossa, esse livro é muito bom. Às vezes o livro nem é tão bom, mas a pessoa acha tão bom que eu acabo achando bom. Não é isso. É que a pessoa, ela vende o livro tão bem que eu penso, nossa, deve ser legal mesmo. Então, eu confio que vai ser legal. E depois eu fui ler a sinopse e parecia ser legal. Então, vamos ver lá essa sinopse. Então, os nomes, ele é um romance de estreia de uma mulher chamada Florence Knapp. Eu não sei falar o nome de ninguém. E eu não sei de onde veio essa mulher, tá? Eu só sei quando é a autora brasileira, não sei. E vai falar a história da Cora, que depois de uma tempestade, ela vai ficar em dúvida sobre qual nome ela tem que registrar pro filho dela recém-nascido. Pra fugir do controle do seu marido abusivo. Então a gente vai ter essa coisa tóxica do marido dela, né? Então, ela tá em dúvida sobre qual nome eu tenho que colocar no meu filho. E daí, ele vai ter 3 nomes que ela fica em dúvida. Que é Bear, só nome americano, né? Aqui o menino ia sofrer bullying na certa. O Bear, que eu acho uma bosta. O Julian e o Gordon. Eu gostei de Julian, hein? Enfim, daí ele tá nessa dúvida entre esses 3 nomes. Aí, a partir dessa dúvida, o livro vai mostrar 3 futuros possíveis pra essa criança, dependendo do nome que ela escolher pra ele. Então eu achei isso muito absurdo de cinema, entendeu? Eu achei muito... Nossa, o nome da pessoa vai influenciar a vida dela. Então, tipo, o futuro desse menino vai ser diferente de acordo com o nome que a mãe dele escolher pra ele. E será que é verdade? Será que dependendo do nome que a gente tem, a nossa vida muda por causa do nosso nome? Então eu achei isso muito legal. E eu fiquei pensando... E aí eu falei, nossa, essa mulher é muito louca. Como que ela pensou nisso? Em colocar nome tipo, futuro baseado no nome. Eu adoro essas coisas de tempo, né? Sempre vem essas coisas pelo tempo, né? O futuro pode ser diferente. Eu adoro qualquer coisa que envolva, nossa, futuros diferentes. Qualquer história com viagem no tempo, com coisas relacionadas ao tempo, eu acho uma lindeza. Então esse é o 5º livro da minha lista. Se é bom ou se não é, eu não sei. Então, o que acontece que eu adoro falar o que acontece, é um dos meus vícios de linguagem, entendeu? Aí a gente tem o nosso último livro, o 6º livro, que é Os Círculos não é Os Círculos. O livro se chama Círculos Não São Infinitos, que é de uma autora brasileira chamada Vitória Souza. E nesse livro, a gente vai ter uma mulher chamada Maeve, que é um nome estranho de rainha nórdica, que as pessoas ouvem isso no livro. Eu já vou falar, tá? Falei estranhamente. Enfim, a Maeve, ela é uma escritora de 26 anos que meio que tá se divorciando do marido dela, entendeu?
E daí ela encontra... Então, pela sinopse, eu acho que esse livro não é tão forte. Mas eu já vou falar o que me convenceu a querer comprar ele. A querer, né, a colocar ele nessa lista. Então, ela é uma escritora de 26 anos que tá quase se divorciando. E ela tá meio bitolada, assim, porque tá meio complicada a situação, né? Ela tá quase se divorciando. Aí, ela encontra um livro misterioso e ela viaja no tempo por sua própria existência, aprendendo que recomeços são necessários para transformar ciclos que pareciam intermináveis. Enfim, viagem no tempo foi isso que me convenceu um pouco também, mas não só a sinopse, né? Porque não é qualquer viagem no tempo que eu vejo que eu quero ler também. Eu fico irritada com casal que tá junto. Eu gosto de romance. Eu tenho um fenômeno muito estranho, vou explicar. Tipo assim, se o casal ficar junto, eu quero parar de ler o livro. Pra mim, um casal tem que ficar junto, tipo, na última página. É porque eu acho que é uma coisa meio contos de fada e eles viveram felizes pra sempre. Entendeu? Eu não gosto de ver casal junto. Porque eles namorando. Não quero ver. Eu quero ver os caras ficar junto e depois acaba o livro, entendeu? E às vezes vem livros que o casal fica junto, tipo, o casal fica junto na metade do livro. Aí eu já tenho vontade de parar de ler. Então esse é um problema meu mesmo. Não, é um jeito que eu gosto de ler romance. E nesse livro, essa mulher já está casada. Ela está à beira do divórcio. Então eu já estava, não vou ler isso, porque a mulher já é casada. E se eu quero ver um romance, eu gosto de ver o casal junto. O casal já tá junto, o casal tá se separando. Então eu falei, não vou ler. Mas daí tem viagem no tempo, né? Daí eu falei, não dá, né? Se tem viagem no tempo é bom. Mas eu daí falei, talvez. Mas assim, achei duvidoso, entendeu? Eu pensei assim, a procedência desse livro, ela é duvidosa. Eu pensei, será mesmo que é bom esse livro? Porque é muito genérico, casal divorciando, viagem no tempo é genérico? Não. Mas me lembrou um pouco a Biblioteca da Meia-Noite, entendeu? Viajar no tempo pra descobrir sua existência e tal. Daí eu falei, nossa, muito plágio. Não, mas... Nossa, tá amassando o livro. Não, mas daí eu falei... Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Porque romance é meio perigoso, entendeu? Porque aquele romance do vampiro, namorando com o vampiro, falou que era comédia. Daí eu já consigo sentir os ares daquele romance. Mas e se ela ficasse depressiva nesse livro o tempo todo? Aí eu falei, vou ler o preview desse livro no Google Livros. Porque daí eu tiro uma conclusão sobre como que vai ser escrito esse livro. Porque às vezes a história é boa, mas a escrita me irrita. Eu ia falar, me avisa. Me irrita. Aí... não dá, né? Mas daí, eu fui logo no começo do livro e ele tem uma página escrito aviso. E começa a falar um aviso. E eu adorei o aviso. Começou um aviso, uma bomba. Eu falei, me avisa, nossa. E depois, não, eu vou ter que ler o aviso. Porque eu adorei, assim... Eu não sei, não é que eu adorei. É que eu achei o aviso legal, entendeu? Eu falei, nossa, um aviso... Eu vou ler o aviso e você tira suas próprias conclusões, tá? Ela fala assim... Se você procura uma história cinematográfica cheia de plot twists e cenas de tirar o fôlego, procure outro livro. Este aqui é basicamente uma conversa. Quando ela falou isso aqui é basicamente uma conversa, eu já tava gostando, entendeu? Porque eu adoro livros que não tem, assim, nada. Entendeu? Tipo, não tem... Nossa, tô falando entendeu toda hora. Que não tem plot, não tem nada. É muito bom. Por exemplo, eu quero dar um exemplo, mas eu não tô conseguindo. Eu gosto muito de um livro, uma série de livros chamada Em Busca do Tempo Perdido, de um cara francês chamado Marcel Proust. É difícil pra caramba de ler? Mas é muito bom. E ele também não leva em lugar nenhum, não tem plot nenhum. Então, assim, não... Só uma coisa só pra você ler, eu adoro. E essa mulher falou que era isso. E eu falei, nossa, meu gênero favorito, livros que não levam a lugar nenhum. Então ela fala, esse aqui é basicamente uma conversa sobre a vida. E se formos honestos sobre a vida, ela não parece interessante na maior parte do tempo. Não é por isso que você vê atrás de um livro de ficção, certo? Sem julgamentos. Então é melhor que eu lhe diga a verdade. Aqui vão alguns pensamentos sobre a vida, imersos na cabeça brilhante, extremamente confusa de uma protagonista bastante quebrada. Eu não gosto do termo quebrada, me dá dor física, mas enfim, o que muitos podem achar entediante. Ela me deu uma lacrada, né? Mas a moeda tem dois lados. Se você é daqueles que leem uma boa frase e tem vontade de transformá-la em um líquido e bebê-la pra que faça parte de você, eu gostei dessa frase, entendeu? Porque eu senti ela na minha alma. Se você é como aqueles esquisitos que andam com a cabeça pra cima, admirando um céu colorido ou estrelado e vivem tropeçando por causa disso, se você volta à música do começo porque não deu a ela a atenção que ela merecia enquanto tocava. Gente, eu achei muito eu.
E se você ocupa boa parte da sua mente com pensamentos existenciais sobre os quais explica, mas parece nunca conseguir expressar completamente o que sente, e no fim acaba chegando a conclusão nenhuma e secretamente ama isso, se você é essa pessoa, eu acho que você deve seguir para a próxima página e ler essa história. Porque talvez, só talvez, ela tenha sido escrita pra você. Depois não diga que eu não avisei. Aí eu falei, nossa, que prólogo esquisito, que aviso legal. E depois você vira a página e ela fala, a dedicatória do livro é: a todos que passaram na página anterior. Assim, talvez não seja uma bomba tão grande, eu esteja exagerando, mas eu achei muito legal, porque eu adoro dedicatórias de livro. Eu preciso, aliás, compilar uma lista, porque eu adoro listas, de dedicatórias de livro que são legais. Porque, por exemplo, a dedicatória do Pequeno Príncipe, a dedicatória de amor e alguma coisa desse amor, sorte gelato, eu não sei qual é, do mataria 1 milhão de creepers por você no Minecraft. Várias dedicatórias, a dedicatória de memórias póstumas, então eu adoro livros que têm dedicatórias legais. E ela falar, a todos que passaram na página anterior, eu já falei, nossa, só pela dedicatória eu vou ler esse livro. Então, essa é a minha lista de livros, né? Esses foram 6 livros que eu anotei num caderno. Eu não sei porque eu anotei num caderno e não no bloco de notas do meu celular. É porque eu queria usar uma lapiseira específica. Porque eu tava com vontade de usar lapiseira de ponta fina. Daí eu anotei num caderno. Nada a ver. Sim. Mas eu anotei num caderno em vez de anotar no bloco de notas do celular. E talvez eu me arrependa, porque eu vou levar um caderno pra Bienal? Não, né? Eu vou levar um bloco de notas no meu celular. Mas eu anotei num caderno porque fica muito mais chique. Então é isso. Um beijo, um queijo. Tchau.